Olá pessoal, aqui é o canal Matemática Pauleira e aqui é o professor Marcos em pleno domingo pela manhã, vindo aqui socorrê-los de mais uma dúvida pertinente. O que é o MMC? Como calculamos esse MMC? O que quer dizer MMC? Bem galera, primeiramente o MMC é uma sigla que indica mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números inteiros. Então como é que a gente calcula o MMC entre dois ou mais números? Bom, eu vou fazer 3 vídeos, eu vou trazer 3 videoaulas com 3 maneiras da gente calcular o MMC. Se você quiser aprender as 3, é perfeito, mas se você escolher uma apenas e aquela for realmente salutar para você, então tudo bem. Então eu vou mostrar as 3 formas que eu conheço para calcular o MMC entre dois ou mais números inteiros. Serão 3 videoaulas. Bom galera, primeiramente MMC, mínimo múltiplo comum, é um processo onde a gente calcula o menor número que é múltiplo entre dois ou mais números diferentes, ou seja, o menor número que pode ser dividido por dois ou mais números diferentes sem deixar resto. Esse é o conceito, mas eu vou desmiuçar para vocês. Eu vou deixar tudo bem mastigadinho para vocês agora. Então vamos para o primeiro exemplo de MMC. E nessa videoaula de hoje, vamos calcular esse MMC usando um primeiro método que, ao meu ver, hoje é o mais fácil. Embora tenha alunos que são mais rápidos, tenham maior habilidade com divisão e multiplicação e possam achar melhor o segundo método, que é de divisões simultâneas, esse método aqui é muito bom para aquela galera que tem dificuldade em multiplicar e dividir, que não é muito raro hoje. Então eu vou mostrar para vocês o primeiro método. Você não vai precisar nem multiplicar e dividir para calcular o MMC entre 4 e 12. Bom pessoal, esse primeiro método eu chamo de método catar feijão, né? É uma expressão que eu uso para os meus alunos entenderem que é um método onde a gente vai expor os múltiplos dos números separadamente e em ordem, e aí a gente vai catando, né, escolhendo esses múltiplos, e a gente encontra o MMC através desse processo, que pode parecer um pouco moroso, mas ele é mais simples. Vamos começar. O primeiro passo aqui é a gente começar achando os múltiplos do número 4. Então a gente vai calcular primeiro o M4. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da aula sobre múltiplos para vocês observarem. Então o primeiro é sempre 0. Depois o próprio número 4, os múltiplos de 4. Ó. E você faz uma contagem de 4 em 4. 4, 8, 12, 16 e assim por diante. Ó. Você vai colocando os valores. Reticência. Desculpa que minha reticência tá feia pra caramba, mas deu para entender. E agora a gente faz o mesmo com 12. Calculamos o M12. Ó. Começa com 0, depois o próprio 12, depois 12 mais 12, 24, 24, 12 mais 24, 36, e assim por diante. E aí a gente coloca a reticência. Melhorou um pouquinho aqui.
Bom, a palavra mínimo múltiplo comum. A palavra mínimo, na verdade, indica menor. Múltiplo, estão aqui todos os múltiplos. E comum indica que está nos dois grupos. Então, eles têm algo em comum. Então, vamos primeiro procurar os comuns. A gente elimina aqui o zero, que ele não vai fazer parte, porque neste método de catar feijão a gente vai ignorar os zeros, porque senão todo o resultado vai dar zero. Então só vai valer os múltiplos não nulos. Então a gente vai começar a pegar os valores que eles têm em comum. Então, por exemplo, ó, 4, ele está aqui, mas não está aqui. O 8 está aqui, mas não aparece aqui. O 12, vou trocar aqui a cor da caneta. O 12, ele aparece aqui e aparece aqui, ó. Então ele é o primeiro valor comum, no caso ele é o menor. Se a gente adiantar um pouquinho, se a gente for adiante, 16, 20, 24, a gente vai achar outros, ó. O 24 está por aqui e também é comum. Mas a gente precisa de quem? Do menor. Então o menor número comum aos dois grupos a gente chama de MMC, ó. Então logo o MMC entre 4 e 12 será 12. Só isso, pessoal. Vocês colocam enfileirados e na ordem crescente os múltiplos e vão procurar os valores comuns. E dentre estes vocês vão pegar o menor. E o menor comum aqui é 12. Ó. Se a gente prosseguisse achar 24, e aqui teria também 24, que é comum, mas eu preciso apenas do menor. Então o menor número que está nos dois grupos é o nosso MMC. Ó. Bem simples. Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Vamos agora com o próximo exemplo. O MMC de 2, 5 e 10. Como é que a gente calcula? Mesmo processo, o método de catar feijão. Você primeiro vai procurar o M2. Como é que a gente tira o M2? Começamos com 0. E fazemos uma contagem de 2 em 2. 2, depois 4, 6, 8, 10, 12 e assim vai. Agora a gente faz a mesma coisa para achar os múltiplos de 5. M5, mesmo processo. O mesmo processo, pessoal. M5, 0, 5, 10, 15, 20, 25. Ó. Mesmo processo. Semelhantemente, vocês vão achar o M10. Pronto, temos o M10 e a gente vai usar a mesma comparação. Eliminamos esse zero, que ele não faz parte do nosso método catar feijão, né? Não serve. Vamos agora pegar os valores comuns. Vou mudar aqui a cor da minha caneta. E agora eu vou pegar os valores comuns. Olha só. No caso aqui, ó, 2, ele só está aqui, não serve. 4 também não. 6 também não. 8, 10 tem que estar nos três grupos. Olha, o 10 aparece nos três. Ó. Então a gente já vai marcar ele. O 10, ó, é sempre o primeiro. Ó. Ele está nos três grupos. Então sempre o primeiro valor que está nos três grupos é o nosso MMC. A gente acharia outros valores comuns. Lá na frente a gente vai ter ó, 12, 14, 16, 18, 20. Ó. O 20 estaria aqui mais à frente.
estaria aqui mais à frente o 20, ele está aqui e aqui, mas ele não serve porque precisamos do menor. Então temos 10, ó, ele é o menor número que está nos 3 grupos. Então o MMC entre 2, 5 e 10 é 10. Só isso, pessoal. Vamos a mais um exemplo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Vamos agora a mais um exemplo com 4 números. Eu quero o MMC de 2, 3, 6 e 8. Qual o menor múltiplo comum a esses 4 valores inteiros? Então, primeira coisa, vamos achar os múltiplos. Primeiro o M2. Bom, pessoal, aqui é o M2, ó. Eu expandi bastante, pulei a etapa da explicação para o vídeo não ficar muito longo. Então M2 é 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Poderia continuar. Da mesma forma, acharemos o M3. M3 está aqui, ó, bem rápido. Agora fazemos o mesmo com M6 e M8. Pronto, pessoal, tá aqui, ó, M6, M8. Então temos aqui, ó, os múltiplos de 2, 3, 6 e 8. Vamos achar os múltiplos comuns primeiro, ó. Eu expandi bastante o M2 para que vocês vejam uma coisa. Então vou mudar aqui a cor da caneta. E agora eu vou pegar os valores comuns. Primeiro eu vou cancelar esses zeros, eles não servem. Eu coloquei aqui só por colocar. O 2, ó, o 2 está aqui, mas não está nos demais. O 4 está aqui, mas não está por aqui. O 6, ó, aparece em 3 grupos, mas aqui não aparece, então não serve. O 8 aparece aqui, mas não aparece no grupo do 3. Tem que ser valores que estão nos 3 grupos. O 10 não aparece em todos. O 12 aparece nesses 3, mas aqui não aparece. 14 nem pensar. 16 aparece aqui, mas não aparece por aqui, ó. 18 não aparece nesse último grupo. O 20 também não. 22. O 24, olha só. Ele é o primeiro a aparecer, ó. Ele é o primeiro. Ele aparece nos 4 grupos, ó. Eu expandi para que ele aparecesse nos 4 grupos. Professor, mas teria outro valor comum aos 4? Sim, são infinitos. Mas esse é apenas o primeiro, ó. O próximo seria, no caso, 48 e assim vai. Então, nós teríamos aí infinitos valores comuns, múltiplos comuns a esses 4 números. Mas o nosso valor que interessa é o menor, é o mínimo múltiplo comum. Então, o MMC de 2, 3, 6 e 8 é 24. Então, o método que eu chamo, né, eu apelido de catar feijão, é o mais simples e é feito dessa forma. Vamos catando, né, os menores valores comuns aos 4 grupos. Então, por esse método catar feijão, como eu apelidei assim, né, eu acredito que seja o mais fácil, porque não precisamos fazer nenhuma multiplicação e nenhuma divisão, tão pouco assim, né? Precisamos apenas usar o método de adição para achar os múltiplos e assim ir procurando um por um os múltiplos comuns até chegarmos ao primeiro que seja comum a todos eles. Qual o MMC entre 1, 2 e 3? Vou pegar 2 valores pequenos para vocês perceberem o que acontece. Vamos aqui achar os múltiplos de forma bem rápida. O M1, M2, M3.
Bom, tá aqui os 3 grupos de múltiplos. Múltiplos de 1, de 2 e de 3. Cancelamos os zeros. Vou trocar aqui a cor da caneta. Vou colocar azul. Tá um azul mais escuro, né? Tom mais escuro. Azul marinho. E agora eu vou procurar os múltiplos comuns. Desculpe novamente, a minha letra aqui está complicada com este programa, mas eu ainda vou aprender a usá-lo. Então, primeiro, ó, os múltiplos comuns. O 1, no caso aqui, ele não é múltiplo comum, porque ele só aparece no primeiro grupo, múltiplos de 1. O 2 também não. O 3 só aparece no primeiro e no último. O 4 também não. O 5 não. O 6. O 6 aparece, ó. É o primeiro, ó. Aparece nos 3 grupos. O 7 não. O 8 aparece em 2, ó. O 9 só aparece em 2. O 10 não. O 11 não. Agora vejam, gente, que o 12 aparece, ó, nos 3. Então, gente, qual é a resposta? A resposta é 6, porque eu não quero um maior, eu quero um menor. Então, eu quero o mínimo múltiplo comum. O 12 é múltiplo comum também. E lá na frente o 18, o 24, mas eu não quero eles, eu quero o menor. Portanto, gente, o MMC de 1, 2 e 3 é 6. O MMC de 1, 2 e 3 é 6, porque ele é o menor múltiplo que aparece nos 3 grupos. O 12 não é o menor e o 18 também, mas o 6 é o menor múltiplo. É esta a minha resposta. Bem simples. Então, pelo método de catar feijão, coloquem aspas nisso, né, gente, que é uma expressão, é bem simples. Vamos para o próximo exemplo. Bom, galera, nesse exemplo temos números maiores, mas não se preocupem que é a mesma coisa. Vamos achar o M20, M50 e o M100, né? Bom, galera, para encurtar a história, temos aqui, ó, os múltiplos de 20, 50 e 100 enfileirados na ordem crescente. Cancelamos os zeros, que não servem para o nosso método. E a gente agora vai pegar os valores comuns, né? Então, primeiro, ó, eu vou ver quem é comum aqui, ó. 20 não é, 40 não é, 60 não é, 80 não é, mas 100 é um valor comum. Ó. Então, este primeiro valor comum a gente já considera como o mínimo múltiplo comum, porque ele já é o menor pela ordem. Então, o MMC entre 20, 50 e 100 é o 100. Então, pelo método de catar feijão, é só fazer isso, galera. Eu sei que existem infinitos múltiplos comuns, ó. Lá na frente vocês vão ter o 200, o 300, o 400 e assim vai. Que também serão comuns, mas o que interessa para o nosso cálculo é o MMC, o mínimo, o menor. O que interessa é o menor múltiplo comum e não os outros maiores. Bom, galera, um grande abraço a todos e até a próxima videoaula. Valeu!